Gostando da dinâmica da arrumação da igreja, só me permita uma pergunta. Eu não estou em nenhum ponto cego aqui não, né? Não? Me presta o tablet aí, por favor. Nós estamos no final do livro de João. Nós estamos desde o mês de, se eu não me engano, de maio, no livro de João. Isso foi uma bênção. Isso foi uma estratégia muito boa. Nós percorremos por todo o livro de João, aprendemos muita coisa. Nós vamos dar uma parada. Nós íamos entrar no livro de Atos, mas vamos dar uma parada no mês de novembro. Nós vamos entrar em outro tema, até porque dezembro tem o tema das festas de Natal, cantatas, coisas todas, né? E no mês de janeiro a gente começa o livro de Atos. Nós temos que planejar também o nosso ano de 26. Tem muita coisa para fazer, para acontecer. Eu quero agradecer aos irmãos, à igreja, os obreiros. Esses 30 dias que eu fiquei fora, eu pude ver o empenho de vocês, o apreço de vocês, o amor de vocês. Dizem que quem está de fora vê as coisas melhor, né? Tomei muito na cabeça de Jesus, me dizendo assim, tá vendo como é que você não é a última bolacha do pacote? Nem a última Coca-Cola do deserto? Foi muito bom para mim, para minha família, essa viagem. Um presente de Deus para nós. Nós não tínhamos condições nenhuma de fazer essa viagem. Nós estávamos planejando essa viagem para o final do ano que vem. Mas é o que eu falo. Quem ama o que Deus ama, tem o favor de Deus. E nós chegamos no Brasil no momento certo. Porque nós somos pai de destinos. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Mesmo dos nossos filhos que são casados. E nós chegamos no momento certo. No momento de decisões cruciais da vida deles, que eles precisavam de nós. E tinha que ser pessoalmente. Tinha coisas na vida deles lá que estavam emperradas, que eles não conseguiam resolver, e que nós chegamos lá, e que poucos dias de oração e de conselho, as coisas foram se abrindo, os caminhos foram se abrindo. E é bom um pai pastor ouvir dos filhos assim: realmente você é o nosso sacerdote, você é o que dá direção ao destino das nossas vidas. Mesmo a gente sendo casado, tendo os nossos filhos, você ainda carrega isso. Porque coisas que eles não conseguiam resolver, burocráticas que recebiam não o tempo todo, e eles já estavam desesperançados, e eu falei, Eliane falou, calma gente, isso é fácil. Como é fácil, nós já recebemos não, isso é só a gente dobrar o joelho e orar, sem desespero, com confiança, e depois voltar lá com ousadia e usar o nome de Jesus. Ou vocês esqueceram o poder que a igreja tem? Esqueceram o poder que o nome de Jesus tem? Esqueceram o que vocês carregam, o que vocês são? E fizemos isso, e graças a Deus as coisas aconteceram, as portas se abriram. E eles ganharam um novo ânimo, um novo rumo. Olha, eu vou dizer para vocês, rever os filhos, os netos, a netinha que a gente não conhecia, eles estão em crise lá, manda áudio, eles acordam, correm pro quarto que a gente estava dormindo, e aí meus filhos gravam, cadê vovô, cadê vovó? Eliane só chora ouvindo os áudios aqui. Mas eu quero agradecer vocês por ter segurado aqui a igreja. Estou sentindo falta de muita gente, mas eu vou ficar tranquilo ainda por causa do culto à noite.
Estou sabendo que o culto à noite está crescendo, está vindo mais gente, mas nós temos muito que fazer ainda. Nós temos muito que gerar ainda. E sobre gerar vai ser o tema da nossa igreja, não da Igreja Batista Atitude. Eu sei o tema da Igreja Batista Atitude no mundo, mas eu não vou falar, não adianta, nem para Eliane eu falei. Eu não vou falar. Mas o tema da nossa igreja aqui local vai ser gerar, no ano de 2026. Mas o tema da mensagem de hoje, ele está baseado em João capítulo 20, versículo 31. João capítulo 20 é o ápice, é o cumprimento de tudo. João capítulo 20 é a vitória. É aquela frase: onde está, ó morte, o teu agrilema? João capítulo 20 é o cumprimento do propósito de todo o plano de Deus, de todo o plano de salvação. Cumpriu-se João capítulo 20, da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. João capítulo 20 venceu aquilo que o homem adquiriu com o pecado, que foi a morte. João capítulo 20 quebrou os agrilhões da morte. O homem voltou a ser eterno depois de João capítulo 20. O homem voltou a se tornar alma vivente depois de João capítulo 20. Então o tema de hoje é Ele vive. O poder da ressurreição que transforma tudo. Lá no Brasil, semana passada, aconteceu um fato, e eu não sei se repercutiu aqui na Europa, mas lá o Brasil está vivendo uma guerra muito grande no tema aborto. O STF votou uma lei que agora a mulher pode votar até os 9 meses, se quiser. Abortar até o último mês, se quiser. Há uma guerra lá, os senadores, os deputados, os conservadores, tem debate nas praças, vocês veem sempre vídeo aí, às vezes você vê um vídeo, alguém falando assim, olha, nós estamos aqui num abaixo assinado, para que você proteja o ovo da tartaruga, a cegonha do bico amarelo, o tucano do bico vermelho, você assina, aí os caras assinam. Nós temos outro formulário aqui para que você vote também contra o aborto. Aí o cara, esse eu não assino. Aí começa a briga. Mas você protege um ovo de tartaruga, você protege um pássaro do bico vermelho, mas uma vida no ventre. E as pessoas dizem, mas no ventre não é vida, não é ser humano. Falam assim mesmo. Essa é a geração que está surgindo aí. Mas aconteceu um fato muito interessante no Brasil essa semana, que repercutiu no país inteiro, eu não sei se chegou aqui. Nasceu um menino prematuro, que é chamado de natimorto. Ele nasceu com 5 meses, viu? 5 meses, e segundo os médicos, ele nasceu morto. E aí não foi feito autópsia, não foi feito nada. Como ele já estava formadinho, bonitinho, tinha olho, cabeça, nariz, ouvido, mãos, tudo formado, entregaram os pais para ser sepultado, porque a lei exige. Quem aqui já abortou, eu conheço irmãs aqui que já passou por isso. E o bebê é entregue para ser sepultado. Caixãozinho branco, pequenininho, é um sepultamento. E lá no velório do bebê, simplesmente o bebê começou a chorar. Ele ressuscitou lá no caixão. E foi uma gritaria, e a mãe pegou ele e correu para o hospital. Ele está na incubadora vivo. E aí voltou-se o debate inflamado de que é uma vida. E essa lei do aborto tem que ser derrubada. Uma vida, né?
E porque o mundo jaz no maligno, o mundo cheira a morte. Nós estamos vivendo a semana do Halloween e no ano que vem nós vamos criar aqui na igreja a semana do Hallowlife. É sério. Vamos fazer a campanha do Hallowlife. Nós vamos sair na rua vestido de vida. A escola dos meus netos lá nessa semana criou a Semana da Vida, na semana do Halloween, que é uma escola evangélica, uma escola de crentes. E a igreja tem que combater. A igreja é muito omissa, aceita muita coisa. Nós temos que combater isso. Não mandou os filhos para a escola, nem aqui em Portugal, nem no Brasil. A campanha do cabelo maluco. Que história é essa de cabelo maluco? Fantasiando as crianças. Então tudo isso são subterfúgios para inserir os nossos filhos nesse contexto diabólico que parece que não é nada, mas vai repercutir lá na frente. E muito na vida deles. Então era madrugada. Nessa madrugada ainda cheirava a morte, cheirava a tristeza. O silêncio do túmulo parecia o fim. Mas quando o sol começou a nascer, algo aconteceu. Maria Madalena corre ao sepulcro e a pedra estava removida. O impossível tinha acontecido. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre do passado. É a garantia viva de que nenhuma morte é definitiva, nenhuma dor é eterna e nenhum fim é realmente fim. Se eu fosse você, anotava essa frase. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre do passado. É a garantia viva de que nenhuma morte é definitiva, nenhuma dor é eterna e nenhum fim é realmente fim. Hoje, quero que essa verdade ecoe no seu coração, na sua alma, como um grito de fé. Ele vive. Ele vive. O túmulo está vazio. No capítulo 20, do versículo 1 a 10, mostra isso. Pedro e João correm. O coração bate forte. O medo se mistura com esperança. Quando entram, o túmulo está vazio. Os lençóis estavam dobrados e o corpo não estava lá. A Bíblia é um livro de códigos. A Bíblia é um livro de códigos. Vamos ler esses códigos? Então vamos ler João capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Ao 31. Vamos ler rápido, que hoje é ceia. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até lá onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, que era João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro, porque João era mais novo, né, gente? É como se eu e Mateus corressem até o túmulo, claro que o Mateus ia chegar primeiro. Ambos corriam juntos, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo e também viu os lençóis.
O lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Quando chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou, mulher, por que está chorando? Quem é que você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava o que Jesus tinha dito a essas coisas. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancado às portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês, esse versículo, irmãos, se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados os pecados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse-lhe: você porque me viu e creu? Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. Para que, crendo, tenham vida em seu nome. O túmulo está vazio. Pedro e João correm. O coração bate forte. O medo se mistura com esperança. Quando eles entram, o túmulo está vazio. Os lençóis estão dobrados. O corpo não está lá. Deus está mostrando que nenhum túmulo pode conter uma promessa. O inimigo pensou que tinha vencido, mas o céu já preparava a maior vitória da história. Por isso, diga comigo, ele vive. Talvez alguém aqui esteja diante de um túmulo, um casamento frio, um sonho morto, uma fé adormecida. Mas se o túmulo de Jesus está vazio, o seu também nessa manhã vai ficar. Seus sonhos, seus projetos, seus propósitos vão reviver em Deus nessa manhã. Porque onde Cristo entra, a morte sai correndo. Ele vive e transforma o pranto em alegria. Maria está diante do túmulo chorando. As lágrimas turvam a visão. Ela nem percebe que Jesus estava ali. Mas de repente ele chama pelo seu nome. A mente humana, se nós fizermos uma dinâmica aqui agora, e eu perguntar para vocês, durante toda a sua vida, fale para mim, lembre para mim, 20 coisas boas que aconteceram na sua vida e 20 coisas ruins. Sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar primeiro das 20 coisas ruins. E vai chorar bastante. E vai demorar a lembrar das coisas boas. Porque a mente humana, ela tem a tendência de imprimir mais as coisas ruins na nossa vida do que as boas. E causam feridas. Maria andou 3 anos com Jesus, mas o trauma do vitupério, o trauma da tortura, do sofrimento de Jesus, o que aconteceu com Jesus foi algo tão chocante, tão impactante, que ela não conseguia lembrar do Jesus de antes. A mente dela só conseguia visionar, mostrar um Cristo impotente, um Cristo dilacerado, um Cristo entregue. Um Cristo à mercê dos seus algozes. Uma mente humana não pode compreender alguém que ressuscitou uma pessoa podre, morto há 4 dias. Uma mente humana não consegue reconhecer, compreender alguém que ressuscitou um rapaz que já estava prestes a ser sepultado, que era o filho da viúva de Naim. Uma mente humana não pôde captar e compreender uma pessoa que curou um paralítico há 38 anos, um cego de nascença, se deixar ser torturado, ser preso, ser crucificado, daquela forma como Jesus se deixou. Maria e os discípulos sabiam que Jesus tinha poder para se livrar daquilo. O próprio Jesus disse lá no Getsêmani: Pedro, mete a sua espada na bainha. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai e desceria 12 legiões de anjos ao meu favor aqui. 12 legiões de anjos são, em média, 72 mil anjos, gente. Olha, lá em Isaías 38, diz que o Senaqueribe, rei da Síria, sitiou Judá, cercou Judá, e Deus enviou um anjo, e o anjo não fez nada, só passou e matou 185 mil soldados. O anjo só passou. Imagine se Jesus rogasse ao Pai e descesse 72 mil anjos. Estava morrendo e nascendo gente até hoje. Nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Então eles sabiam do poder que Jesus tinha.
E quando Jesus apareceu para Maria no jardim, Jesus não estava numa penumbra, não foi as lágrimas, isso é minha teologia, tá? É o que eu creio. Não foi as lágrimas que turvou os olhos dela, ela só conseguia enxergar um Cristo derrotado, um Cristo dilacerado, um Cristo crucificado. Ela não conseguia enxergar um Cristo vivo, um Cristo triunfante, aquele que venceu a morte. E ela disse: se você é um dos jardineiros, porque ela era um sepulcro de rico, de um senador, diga onde colocaram, que eu pego ele e levo. O que Maria fazia com o cadáver? Responde para mim. Se fosse o jardineiro e ele entregasse o corpo de Jesus, o que ela ia fazer? Um cadáver de 3 dias já morto. Embalsamar e levar para casa? E você sabia que muitos de nós estamos nessa condição e nós estamos vivendo de cadáver, de coisas que aconteceu no passado, de como Deus fez conosco no passado? Eu já tive nessa situação alguns anos da minha vida. Quando alguém vinha conversar comigo, não, porque antigamente eu tirei 200 crianças das ruas, não, antigamente eu orei um paralítico andou, não, antigamente colocaram uma criança morta em cima do púlpito, eu orei. Eu fui tão ferido pela liderança, eu fui tão rejeitado pela minha liderança, eu fui colocado para fora, que eu vivia do cadáver. Eu cria em Jesus, mas eu ficava assim: onde tu colocou ele? Fala que eu levo. Até que Jesus me chamou pelo nome e eu decidi sair daquele lugar. Porque muitas vezes nós ficamos presos nesse passado. Nós ficamos presos nesse lugar. Nas coisas, sejam elas de milagres, sejam elas boas que aconteceram com a gente, ou ruins, mas nós ficamos presos lá. E não conseguimos prosseguir com a nossa vida em Deus. Nós não conseguimos viver, a gente vai sobrevivendo e contando as histórias do passado. Do que acontecia na nossa vida num passado não muito distante ou tão distante. E a vida está passando, e nós estamos envelhecendo, e as pessoas estão morrendo. E a nossa salvação está por um fio, porque um abismo chama outro abismo. Ou a gente toma uma decisão, ou a gente vai continuar buscando o que vive entre os mortos. Mas Jesus está vivo. Quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece. A voz do ressuscitado transforma a dor em missão. Eu vou repetir. A voz do ressuscitado transforma a dor em missão. Ele vive. Hoje, o mesmo Jesus chama pelo meu nome, pelo teu nome. Ele quer transformar o teu choro em cântico, a tua dor em testemunho e a tua confusão em direção. As marcas das tuas feridas serão testemunho de fé para as outras pessoas. Quando enfiaram os pregos nas mãos de Jesus, achavam que estavam torturando ele. Aquelas marcas serviram de testemunho para que os discípulos crescem 3 dias depois. Quando os rasgaram o lado de Jesus, acharam que estavam rasgando para ver se ele estava vivo ou morto. Mas foi aquele talho, aquele rasgo que fez com que Tomé cresce, que produzisse fé, que era ele que estava ali. As marcas que você tem na sua vida é que vai produzir fé para que as outras pessoas creiam e cheguem a Cristo. E você vai conseguir levar essas pessoas ao reino dos céus, ao trono da glória. Não despreze as marcas que foram feitas em você.
Paulo tinha a glória delas, por isso que ele dizia: eu me gloreio, eu me glorifico, eu trago comigo as marcas de Jesus Cristo. E para ser marcado, tem que ser ferido. Porque quem encontra o Cristo vivo não fica parado. Sai para anunciar: eu vi o Senhor. Ele vive. A fé renova até os que duvidam. Tomé não acreditava. Quero tocar, quero ver, quero prova. Mas o Cristo vivo volta só por causa dele. Esse Jesus, ele de vez em quando dá um nó na minha cabeça. Ele não precisa de nada, ele não depende de nada. Pedro negou, ele ressuscitou, mandou um recado particular para Pedro. 2 discípulos rapou fora. Quer saber? Acabou tudo, a gente tem esperança, vamos para o Spa. Porque Emaús era uma cidade de refúgio, tinha fontes termais, era local de... Como é o nome, Felipe, desse local ali em Anadia, que tem aquelas fontes de água quente ali? Isso, de Curia ali, onde a Gisele mora ali. Então, Anadia, Emaús tinha aquelas coisas ali. Curia, Anadia tinha aquelas coisas ali. Emaús tinha fontes termais, tinham lugares para você descansar. E aí 2 discípulos, eu estou conjecturando, tá? Pensou assim: ele morreu mesmo, acabou, não tem mais jeito, bora para Emaús, bora descansar, bora para água quente. Jesus ressuscitou, sabe o que Jesus fez? Foi lá atrás deles. Jesus não precisava, Jesus podia ter falado assim: esses caras me largaram, vão para água quente, vou chamar outros. Jesus foi lá. Jesus voltou na casa só por causa de Tomé, e ele está aqui hoje só por tua causa. Não importa como você entrou aqui fraco, doente, pecado, duvidando, rastejando, não importa. Ele veio aqui hoje só porque você está aqui. E você precisa valorizar isso. Ele não condena a sua dúvida, ele cura a sua dúvida. Põe aqui, Tomé, o teu dedo. Não sejas incrédulo, seja crente. Jesus volta por um coração vacilante. E ele continua voltando por mim, por você, por todos nós. Mesmo quando às vezes a gente fraqueja. Por isso, clame comigo nessa manhã: ele vive. Diga: ele vive. Mesmo quando a fé se apaga, o Cristo vivo reacende o fogo. Mesmo quando o medo domina, ele entra pelas portas fechadas e diz: paz seja convosco. João termina o capítulo dizendo: essas coisas foram escritas para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Lembra lá no capítulo 1, lá 4 meses atrás, quando eu disse: o livro de João foi escrito para apresentar Jesus como Deus. E ele é Deus. O Cristo não está no passado dos evangelhos, ele está presente na igreja. Enquanto houver um coração que proclame ele vive, o inferno será lembrado que a glória pertence ao Cordeiro. Por isso, diga comigo mais uma vez: ele vive. Irmãos, eu não sei se você sabe, eu vou e está dentro do que está acontecendo aqui, do contexto, mas eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Olhem para mim, look at me. Presta atenção em mim agora, que é muito sério o que eu vou falar. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo com a igreja pelo mundo, principalmente na Nigéria. Esse mês de outubro foram assassinados quase 8.000 irmãos na Nigéria. Até o dia 25 de outubro, tinham sido assassinados 7.000 irmãos da igreja. Dezenas de igrejas incendiadas. Como eu
estava de férias, eu resolvi acompanhar isso de perto, porque eu tenho irmãos que têm acesso a essas coisas. Então eu me uni a eles, tanto irmãos aqui de Portugal, que são nigerianos, quanto irmãos que trabalham com missões na Nigéria, lá no Brasil. E eu resolvi mergulhar profundamente nisso. Por quê? Porque a igreja brasileira, a igreja portuguesa, a igreja dos países que ainda têm liberdade, precisa despertar o mais rápido possível. E eu fico pensando, e eu quero perguntar a você, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje é domingo, você veio e trouxe seu filho para a igreja. Se você soubesse que a qualquer momento essa igreja aqui pudesse ser incendiada com todo mundo dentro, ou invadida e todo mundo fosse fuzilado, e os que fugissem iam ser fuzilados lá na rua, você viria para a igreja e traria seus filhos hoje aqui? Seja sincero. Viria? Viria ou não? E vocês sabiam que os nigerianos estão fazendo isso? Você sabia que 57% da Nigéria é cristã? Mesmo no meio de toda essa perseguição? E os outros, a outra porcentagem é muçulmana? Que a igreja lá está acontecendo assustadoramente, crescendo, mesmo com toda essa matança, toda essa perseguição. O que eu vi vídeos, eu não posso mostrar para vocês, alguns eu vou mostrar agora, mas eu pedi para maquiar, mas eu vi vídeos que nem Eliane suportou ver, que são terríveis. E eu fiquei pensando como leva uma pessoa, uma família, a sair de casa para ir a uma igreja, sabendo que pode ser morto a qualquer momento, ele e seus filhos. Mesmo assim vão para o culto e dançam e cantam e ofertam e louvam e se abraçam e se amam como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. Eu fico pensando, meu Deus, em que nível nós estamos? Porque isso vai chegar até nós. Não se enganem. Se não chegar a nós, que estamos com mais de 40, vai chegar aos nossos filhos. Se você não preparar seus filhos para isso, isso vai chegar até nós. Está aqui do lado já. Isso vai chegar no Brasil. Coitado do Brasil. Principalmente os crentes brasileiros. Perdoe aqui mencionar os crentes brasileiros, que por qualquer coisa muda de igreja. Ah, estou aborrecido, estou chateado, não vou mais. A primeira coisa que faz é procurar outra igreja. Para de dadismo, fica triste, quer brigar. Ah, estou chateado porque falaram mal de mim. Tem muita gente dentro da igreja, congrega comigo aqui, que já falou mal de mim, e eu continuo amando, buscando, visitando, indo atrás, sabendo que falou mal de mim. Nem toco no assunto. E com o tempo, o amor que eu dediquei a essa pessoa constrange tanto que essa pessoa vem chorando e fala assim: pastor, me perdoa, eu falei mal de você. E eu falo assim: eu sabia, filha, eu sabia, filho. E o senhor sabia, e mesmo assim veio atrás de mim. Eu disse: esse é o meu papel. Essa é a minha função. Esse é o meu amor. Eu fui forjado no amor. Eu não vou deixar o diabo levar você, nem me levar, porque você falou mal de mim. Aconteceu uma coisa interessante. Eu aprendi a não fazer pré-julgamento. Eu dei uma função a um irmão aqui, e ele não cumpriu a função, e eu ficava ligando para ele, mandando mensagem para ele lá do Brasil, e ele não me respondia de jeito nenhum, mas todo dia eu recebi uma mensagem dele, e eu fiquei intrigado. Eu falei: meu Deus do céu, eu dei essa função para esse irmão, ele não cumpre a missão, eu ligo para ele, ele não atende, eu mando mensagem, ele não atende, e ele manda uma mensagem para mim, mensagenzinha fabricada.
todo dia está acontecendo alguma coisa, mas eu blindei o meu coração. O diabo tentou colocar alguma coisa na minha mente, a primeira coisa que eu fiz, há poder no sangue de Jesus, eu não posso fazer pré-julgamento. Duas coisas estão acontecendo, ou eu estou com um número que esse irmão não está usando, ou ele está com algum problema, eu preciso orar por ele. E aí o que eu fiz? Fui ao Bruno. Bruno, me ajuda nisso e nisso e nisso. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava com o número comercial dele que ele não usa no pessoal. Se eu tivesse murmurado, ficado com raiva, falado mal dele, ligado para ele, ou pedido para o Bruno, Bruno, chama ele, o que está acontecendo? Que falta de respeito, não me responde. Olha o que tinha acontecido. Eu teria dado, no mínimo, lugar à carne, que preste atenção, dar lugar à carne é pior do que dar lugar ao diabo. Sabia? Porque expulsar o diabo é muito fácil, ele sai em nome de Jesus, mas a carne, a personalidade, o gênio, só você pode domar. E lugar de gênio, sabe onde é lugar de gênio forte? Sabe onde é? Preso na garrafa. Lugar de gênio é na garrafa, com rolha. É engraçado, mas é verdade. E ó, jogue no deserto, que ninguém acha. Nem o Aladim acha ele. Pessoas sendo trucidadas, assassinadas. Igrejas sendo queimadas com todo mundo dentro. E os que fugiam sendo fuzilados do lado de fora. Enterros coletivos com 40, 50, 100, 150 caixões. Covas maiores do que esse templo. Essa semana, semana passada, um pastor fez um enterro com mais de 150 caixões e ele fez um apelo à ONU e o Trump, eu vou mostrar aqui. E esse pastor foi sequestrado. E ele é muito influente, era muito influente lá na Nigéria. E pediram um resgate, $40 mil, 400 mil dólares de resgate. As igrejas se uniram e conseguiram juntar $40 mil e pagaram. Mesmo assim, mataram ele. Tacaram fogo na igreja. Depois que o fogo apagou, eles foram lá, limparam as ruínas e voltaram para cultuar no meio das ruínas. E nós, por qualquer coisa, banal, por nada, eu deixo de pregar, eu deixo de tocar, eu deixo de vir ao culto, eu deixo de dizimar, eu deixo de ofertar, eu deixo de falar com o irmão. Sabe por que esse povo não faz isso? Porque eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Eles não têm tempo para fofoca, eles não têm tempo para picuinha, eles não têm tempo para ficar se ferindo um ao outro. Eles têm tempo para adorar a Deus, porque eles não sabem quanto tempo eles têm de vida. Eles têm tempo para se amar e se proteger, porque eles sabem que a qualquer momento um vai perder o outro. Será que é isso que tem que acontecer conosco? Para que a gente entenda que nosso Deus está vivo e que essa vida não é preciosa? E que o nosso emprego, e que o nosso carro, e que a nossa casa, e que a nossa maquiagem, e que o nosso perfume, e que nossa roupa, e que tudo que nós temos não tem importância nenhuma para nós? Que o importante é o Evangelho de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu, se tiver que me gloriar, me glorio no Evangelho de Jesus Cristo. Até quando? Nós vamos continuar nesse nível de tô chateado, tô meio desanimado, vi uma coisa que, sei lá, tô revendo meus valores, meus conceitos, tô querendo deixar. Sei não, eu acho que eu vou dar um tempo. Dá um pulinho lá no inferno e ver se vê algum demônio pensando assim: ô Lucifer, vou dar um tempo, vou parar de tentar o povo lá porque eu tô meio cansado.
Vê se dá. Vê se tem. Não, irmãos. Nós precisamos despertar urgentemente. Qualquer um. Solta um primeiro aí. Ó. Dá um pause. Dá um pause. Essa igreja foi incendiada. Incendiada. Quando o incêndio apagou, o povo foi lá, limpou e voltou para a igreja. Sabe para quê? Para cultuar. Isso foi esse mês, tá? Foi ano passado, não foi há 20 anos atrás. Olha aí. Olha aí, ó. Foi agora isso, viu? Outubro. Tô na frente. Posso soltar outro? Tem uns aí que tá cortado, tem alguém falando. Não conseguiu? Só mais um? Eu preciso mostrar isso para vocês, gente. A gente vive numa realidade paralela. And to us, they claim that we are the troublemaker. Everyone knows we are the peacemaker. Stop them. Tem algum outro que baixou, não? Não? Que pena. Eu queria o do enterro. E eu queria o dos tiros. Não dá para baixar os outros, né? Tá, tudo bem. Se não baixar, eu mostro domingo que vem. Aí eu quero falar para você uma coisa. Eu já vou terminar, mas eu quero... Não vai embora, não. Eu quero falar uma coisa para você. Essas pessoas, você aqui, não conhece essas pessoas, não conhece. Vocês não conhecem eles. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos criar um culto de missões aqui para vocês ouvirem algum testemunho. Vou dar só um spoiler para vocês. Como o do Trevor e da Joy. Hoje eles estão aqui, mas o Trevor tem uma marca na cabeça aqui, ó, que os muçulmanos invadiram a casa deles de madrugada, com armas, com fuzis, facão. Estava com um bebezinho no colo, que hoje tem 3 anos, 2 anos, acho que tinha 3 meses. E a Joy com as 2 bebês no colo. E ele com um bebezinho de 3 meses no colo, o muçulmano deu com a facoa na cabeça dele, que abriu. E ele caiu desacordado com o bebê por cima. E o outro ia atirar, e o muçulmano disse assim, não gaste bala porque ele já está morto. Porque milagrosamente o bebezinho dele, esse que está lá no kit, não chorou.
E a Joy fugiu com as outras duas meninas. E horas depois a Joy voltou para ver se conseguia salvar o bebê que estava debaixo dele, porque ela já acreditava que ele estava morto. Porque o sangue jorrava pela casa, com a cabeça aberta. Então, quando viraram, milagrosamente, ele e o bebê estavam vivos. E eles foram para o hospital. O Trevor é engenheiro orgânico. Tinha uma vida confortável e boa em Nigéria. E teve que vir embora. Eles invadem as casas dos cristãos de madrugada para isso. Para matar, para fuzilar. E eles estão aqui hoje, milagrosamente. E só podem fugir de lá quem tem uma condição financeira melhor. História da Olive e do Alude. O Alude é médico. A Olive é enfermeira. A Olive é de uma família rica, de uma casta de príncipes lá na Nigéria. Tinha uma vida boa e confortável lá. Teve que fugir para não morrer. Porque o pai dela era um dos maiores feiticeiros da cidade dela, dos mais respeitados, e se converteu e foi perseguido. E antes de morrer disse para Olivia assim: eu vou morrer, mas você vai passar agora o meu legado do evangelho que eu me converti, você que vai passar. E ela teve que fugir. Então nós temos pessoas reais aqui que viveram isso, não é só os dos vídeos não. Nós temos pessoas aqui que as famílias estão vivendo isso lá, que as igrejas deles estão vivendo isso lá. Nós temos a Jennifer, que acabou de se formar em medicina. Vocês não conhecem a história dessa menina na íntegra. Ela vai contar um dia aqui que ela teve que fugir da guerra da Ucrânia, que ela conseguiu com o irmão dela pegar o último trem na fronteira da Polônia, e quando ela foi entrar no trem, não deixaram ela entrar porque ela era negra, porque ela era africana, e ela teve que andar 12 dias até a fronteira da Polônia para não morrer, com fome, sem banho, por ser negra e cristã. Mas não deixou Jesus, não desistiu do Senhor. O trauma foi tão grande que ela ouvia vozes pedindo para ela que ela tirasse a vida. Várias vezes ela bateu aqui na igreja pedindo ajuda a minha pastora. Fiquem comigo porque eu estou querendo tirar a minha vida. E a gente abraçava ela. E ela não desistiu. Conseguiu transferir a matrícula dela da Ucrânia para a Espanha. Estudou na Espanha e aqui em Portugal. E hoje é médica. Não desistiu do Senhor. Não desistiu do sonho com toda a dificuldade. E a gente, principalmente os brasileiros, qualquer coisinha, tô fora. Vou procurar outra igreja. Vou largar o baixo, vou largar a guitarra, vou largar o microfone, vou largar a cadeira, vou largar a limpeza, vou largar o som, vou largar o sofá, vou largar seja o que for. Nós vivemos num mundo paralelo. Agora eu quero advertir uma coisa a você. Essas pessoas sabem que o Cristo deles vive. E nós precisamos saber disso também. Porque isso vai chegar até nós. E vai chegar uma época que nós não vamos ter igreja para procurar, não. Não vai ter como ficar mudando de igreja, não. E aí, como é que vai ser? Ah, hoje eu não vou não estou afim. Sabe por que você faz isso? Porque você sabe que domingo que vem a igreja vai estar aberta de novo. Hoje eu não vou na escola de líder não, porque eu não estou afim. Sabe por que você faz isso? Porque você sabe que segunda-feira que vem a igreja vai estar aberta de novo. Hoje eu não vou no GV não, porque eu não estou afim. Sabe por que você faz isso? Porque você sabe que na próxima GV vai estar lá de novo. Mas vai chegar um dia que não vai estar mais.
E não está longe. E aí eu quero ver como é que vai ser. Então, a palavra de hoje é: Jesus está vivo. Prepara.